Aqui com vocês, louvando, né? Prazer estar na casa de Deus, adorando esse mesmo Deus. Boa noite também vocês que nos acompanham de casa. Que bênção, que Deus continue abençoando você, abençoando sua casa, abençoando toda a sua família, seus projetos. E Deus, Ele continua cuidando de nós. Vira para o seu irmão, ao lado aí, eu não sei quem está próximo, vira para ele e declara: Deus continua cuidando de você. Glória a Deus, né? Deus, Ele continua cuidando da gente, Ele continua cuidando da sua igreja, e eu creio que esses cuidados têm trazido para a gente, assim, paz, e o amor, e o sustento desse mesmo Deus. Eu fui convidado para estar trazendo uma palavra, como todas as terças, as quintas-feiras, a gente faz um estudo da palavra, onde Deus tem falado tremendamente, né? Os encontros de quinta-feira. Deus tem falado o encontro de domingo pela manhã, domingo à noite, através das reuniões, encontros de homens. Mas Deus, Ele tem falado tremendamente nos encontros de quinta-feira. Então, você, quem sabe está em casa nos acompanhando, mediante alguma situação ou impossibilidade, mas tendo oportunidade, venha, né? Venha ouvir a palavra, venha ser ministrada. Eu tenho falado algo aqui nessa casa, que tem coisas que Deus faz em casa, o mesmo Espírito que atua aqui, atua em casa, mas tem coisas que Deus só quer fazer aqui, né? Na comunidade dos santos, né? Na reunião dos santos. Então é importante estar, né? Eu costumo dizer que quem está junto, está misturado sempre. Que Deus possa abençoar cada vez mais, né? Tendo oportunidade, esteja aqui, esteja recebendo, esteja sendo ministrado por esse mesmo Espírito. Gostaria de estar compartilhando uma palavra essa noite com vocês. Palavra essa que já me abençoou por várias e várias vezes. É interessante que toda vez que a gente lê a palavra aqui, aquela mesma palavra que nos já abençoou tantas vezes, a palavra vem falando de uma forma totalmente diferente, né? Quem já viveu isso, né? Não vai ser essa palavra, mas eu costumo recitar aqui, ler Salmos 23, leio, mas quando eu ouço de uma outra pessoa, ou quando eu recito esse mesmo texto, como eu sou abençoado e alcançado de uma forma totalmente diferente pela mesma palavra. Então, mas tudo isso é ação do Espírito Santo. Eu creio que esse mesmo Espírito vai estar trazendo essa palavra ao seu coração e vai estar respondendo, né, perguntas que você tem colocado diante dele e de encontro às suas necessidades. Convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos, já foi projetado aí? Quem não trouxe sua Bíblia, ou seja ela eletrônica ou em papel, pode estar nos acompanhando aí, que está sendo projetado. A palavra diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. 37. E aconteceu que levantou-se uma tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Meu Jesus! Portanto, verso 38, Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Indagou os seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? A palavra de Deus diz que Jesus, ele olha para aquela tempestade e dá ordem. Eu já vi alguém dar ordem a uma criança, dar ordem a uma pessoa, a um adulto, a um familiar, ou seus empregados, né? Quem é gestor de empresas, de repartições públicas, mas dar ordem à natureza. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso aí.
gente vai trabalhar um pouquinho sobre 2 aspectos, né? Medo e ansiedade. Vamos orar antes. Pedir a Deus que Deus possa estar fortalecendo a gente, dando direção através dessa palavra, mediante seu Espírito Santo. Feche seus olhos nesse momento. Pai, obrigado a Deus por essa palavra lida. Te damos graça a Deus por essa mesma palavra que, quanto falou o meu coração, eu creio que vai falar o coração dos teus filhos. Obrigado a Deus porque a tua palavra ela é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de 2 gumes, é apta para discernir os pensamentos e intento do coração. Eu creio que essa mesma palavra, Pai, conforme falou o meu coração, vai falar o coração dos seus filhos. Obrigado por todas essas coisas e assim, que seu Espírito Santo continue trabalhando no decorrer desse encontro e que vidas pelo qual aqui estão, quem sabe aqueles que estão nos acompanhando de casa, através da internet ou a caminho de casa, possa ser alcançado ao término desse encontro, que o Senhor venha falar de uma forma totalmente diferente, impactante, através desse mesmo Espírito aos corações. Assim nós te louvamos e te exaltamos para sempre. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Falar de um episódio como esse, para quem gosta de mar, né? Tirando aí o pastor Luiz, se me convidar para pescar, se for em valeta, pode me chamar que eu vou, tranquilo, né? Mas em mar aberto, não esquece, não vou jamais, né? Eu tenho muito medo de mar, muito medo, né? Não de água, tá, gente? De água eu gosto, eu tomo meu banho, né? Quando dá assim, eu tomo uns 3, 4 banhos por dia, quando está muito quente, né? Muito frio não, que não... Mas faz parte. Mas eu não gosto de mar, né? A minha sogra tem uma casa de praia em Gruçaí, depois de Campos, e tem um horário que você pode tomar banho nessa praia, a praia de Gruçaí. E, se eu não me engano, da parte da manhã até as 9h30 da manhã, tem como você tomar banho ali. A onda já não é tão bravia, né? Mas passou de 9h30, meu irmão, tu tem que segurar, né? E eu fico lá, o Arthurzinho, né? Fomos lá com o Arthurzinho, pequeno, na beira daquela praia ali, e eu vi a onda se formando. Falei, Arthur, vem pra cá, vem pra cá. Eu sou mais chato, eu sou a mãe da casa, né? A Érica é o pai, eu sou a mãe da casa. Então, eu sou muito chato, toda hora, Arthurzinho, vem pra cá, vem pra cá. E ela vinha quebrava e vinha até assim a gente. Eu falei, meu pai amado. Aí eu imaginei, a 300 metros, né, daqui, como que seria? Eu já entrei em pânico, né, só em pensar. Mas eu não gosto de mar. Meu cunhado sempre me chamava para poder pescar. E onde é a pesca? E Luiz, é em alto mar, então estou fora. Né? Que Deus abençoe vocês, vou orar por vocês. E vocês vão estar indo e com certeza voltando na paz de Cristo. Né? Mas não me chama para mar não, porque o pastor Luiz não gosta. Praia pode ser, mas eu vou ficar na beirada, então se vocês me chamarem para a praia, eu vou ficar na beirada fico. E aí eu vou molhar meus pés, vou tomar um banho na beirada e na beirada eu vou embora. Amém? Não me chame porque eu não gosto. Gente, e aqui a gente vê um episódio onde Jesus ele reúne os discípulos, né? E lá no verso 36, no verso 35, naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu seus discípulos, nós passamos para outra margem, né? Daquele rio. Eu estudando um pouco esse rio, né? Rio da Galileia. Então, ao atravessar aquele rio, tinha uma situação assim que trazia espanto. Por quê? Ao sair daquele rio, ao pegar o barco e ir sentido a outra margem, você saía com tempo. O tempo estava bom, o tempo estava tranquilo, mas ao chegar na metade ou um pouco a mais da metade daquele rio, o tempo ele mudava de uma forma totalmente extraordinária. Né? Muitos ficavam perplexos pela mudança climática desse tempo. Por quê? Naquela região
vinha ventos quentes de um lado, ventos frios do outro. Então, ali se juntava essas duas temperaturas, onde trazia vários remotos, né? Ou seja, o mar, o rio ficava com ondas, né? E uma tempestade se formava naquele período. E aí a gente vê que os discípulos saíram tranquilos. Jesus não ia levar ninguém para furada, até porque Jesus Ele sempre nos levou para coisas boas, amém? Né? Quem entra em furada é a gente. Mas Jesus sempre nos levou para coisas boas, né? E sempre vai continuar nos levando. Então, saiu dali com perspectiva de fazer um trabalho, né? Cumprir um propósito do outro lado daquela margem. Mas aquilo ali foi uma experiência muito profunda. Por quê? Porque se a gente formos analisar a tripulação que ali estavam, eram os discípulos. Discípulos esse que eram experientes de pesca. Gente que tinha mais de 15 anos de pesca. Outro tinha mais de 30 anos de pesca. Outro acompanhava a pesca desde a época dos pais, quando criança. Que os pais eram pescadores e assim ele acompanhava os pais. Então, gente experiente de pesca. Mas, pastor Luiz, o que aconteceu para que ocorresse aquele medo, ocorresse aquele espanto, né, e gerar uma crise no meio daqueles homens, tudo experiente? Muitas das vezes nós temos a capacidade chamada experiência, mas os momentos, né, que esses momentos acabam trazendo medo, e o medo por alguns instantes nos tiram aquela estrutura espiritual, muitas das vezes que não deveriam tirar, mas acaba tirando. Ou seja, é uma pessoa de fé, uma pessoa de oração, uma pessoa da palavra, uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande na palavra, mas passa por alguns momentos difíceis, passa por alguns momentos, né, de dificuldade, né, turbulento, que acaba mexendo com a nossa estrutura, acaba mexendo com aquilo que nós temos como certeza e confiança. E aí, por alguns minutos, né, ou momentaneamente, nós esquecemos daquele pelo qual nos chamou. E aquele pelo qual nos chamou tem nos mantido de pé, firmado onde? Em sua palavra. Portanto, nós temos essa sensibilidade por alguns instantes de perceber em nós o chamado pelo qual foi nos dado. Às vezes, né, não sei quantos aqui, eu creio que alguns já passaram por isso, mas no momento de dor, de enfermidade, por alguns instantes nós esquecemos, né, daquele que tem o poder e autoridade de curar. É aquele que era, que é, e aquele que é ontem, hoje e eternamente. Então, isso vai gerando em nós momentaneamente, que não pode ser permanente. Se for permanente, precisamos voltar, né, para aquele momento de discipulado, aquele momento, né, de ensino, porque momentaneamente nós passamos por isso. Ei, é normal. Ninguém aqui está diminuindo a fé de vocês, aumentando mais a fé de vocês, descaracterizando a fé de vocês. Humanamente falando, é normal. Só não é normal a continuidade desse medo, desse espanto. Então, a vida em si, toda ela vai trazer medo. As circunstâncias, toda ela trazem medo. O nosso trabalho vai trazer medo. Os nossos projetos trazem medo. Aquilo que nós queremos alcançar ou conquistar, acaba trazendo medo. Porque o medo é aquela insegurança naquilo que eu quero, naquilo que eu posso, naquilo que eu tenho como certeza. A certeza está ali sobre vocês, a certeza e aquilo que vocês querem já está ali no coração, na mente de vocês, já foi projetado, já foi direcionado, mas a gente vê a imensidão, a gente vê a caminhada, a gente vê os obstáculos mediante essa caminhada, por alguns instantes, isso traz medo, medo do novo, medo da experiência, medo daquilo que é grande, naquilo que é proposital, mediante a direção do Espírito Santo para cada um de nós, e por algum momento aquilo ali não passa a ser mais convicto, mais certo, mas passa a ser incerto. Mas em tudo isso, Deus tem renovado a nossa mente. Em tudo isso, Deus tem nos levado à certeza e nos trazido também confiança. É Ele que tem dado a direção. É Ele que tem tirado todo o medo, lançando todo o medo, afastando de nós aquilo que nos traz medo.
E muitas das vezes o medo, para aqueles que não estão preparados, acaba paralisando. E o que a gente vê muita gente hoje paralisando a caminhada ministerial, paralisando a caminhada familiar, paralisando a caminhada profissional. Ah, pastor, já deu, estou cansado. Mas, meu irmão, você está tão novo, né, pastor? A gente ouve muito isso, né? Está tão novo, meu irmão, você tem muita coisa pela frente. Não, pastor, estou cansado, estou querendo parar um pouquinho. Aí eu pergunto, mas tu já falou com Deus se é o momento certo de parar? Aí, pô, pastor, não falei ainda com Deus não. Então vai falar com Deus primeiro, né? Fala com Deus, depois você vem e fala comigo. Não, primeiro fala com Deus. Então muita gente assim. Por quê? Isso traz incerteza daquilo que Deus já determinou para cada um de nós. Gente, Jesus falou, vamos passar para o outro lado da margem. E não foi qualquer um que chamou eles para poder ir para o outro lado da margem, foi Jesus. Aquele que fez a multiplicação dos pães e peixes, aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que fez tantas coisas extraordinárias, é ele que estava chamando para atravessar o outro lado da margem. Mas, pastor Luiz, eles viam isso, pastor Luiz, eles tinham essa ótica de tudo quanto Jesus fazia, mas mesmo assim eles eram inseguros. Mas a humanidade que acompanha junto com a espiritualidade nos traz um embate muito grande daquilo pelo qual Deus já nos deu. E Deus já nos deu a palavra de vida eterna. Nós temos a palavra de vida eterna. A palavra de vida eterna já foi liberada. Nós temos a direção do Espírito Santo de Deus, que é maior do que o nosso medo, maior do que as circunstâncias, maior do que aquilo que tenta te parar, meu irmão. Amém? Muito maior. É a confiança que nós temos. Isso não pode haver dúvidas. Qual a confiança que nós temos? É que Ele continua cuidando de nós, é que Ele continua velando por nós, é que Ele continua nos dando a direção certa. E se Ele nos dá a direção certa, é porque Ele tem um lugar certo para estarmos ou para irmos. Então é dele, são todas as coisas. Então eu preciso confiar, preciso ver o medo, entender que ele existe, entender que ele está aqui, entender que ele faz parte da vida, mas também entender que acima do medo tem um Deus que continua cuidando de nós. E muitas das vezes declarar, conforme Davi declarou, ele é o meu pastor e nada me faltará. E aí quando Davi fala, ele é o meu pastor e nada me faltará, lá no verso 4 ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, Davi está dizendo aqui, ainda que venham mares, ainda que venham circunstâncias, ainda que venham adversidades, o medo, mas mesmo assim, do outro lado, vale o cajado dele, tem que continuar me consolando. Amém, igreja? O medo não pode te parar. Pastor Luiz, o medo já me parou algumas vezes, mas não permita que esse medo continue assombrando a sua vida, continua cercando a sua casa, continua vindo de encontro aos seus projetos, porque a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo. A nossa mente foi recriada em Cristo Jesus. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E muitas das vezes, meu povo, minha família, nós temos que bater no peito mesmo e declarar, nada e ninguém poderá me separar do amor de Deus. O medo não pode me separar do amor de Deus. Os problemas não podem me separar do amor de Deus. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos caminhando. Podemos analisar um pouco essas circunstâncias mediante esse texto. Os discípulos eram, na sua maioria, pescadores experientes que conheciam aquele lugar e a vida daquele mar. Gente que entendia, gente que sabia o percurso que eles estavam fazendo, mas não estavam prontos para aquele desafio. Como eles acreditaram que poderiam morrer, podemos também afirmar que a tempestade que tenta nos paralisar e tenta nos trazer medo, essa tempestade que nos leva também, nos conduz a uma experiência muito forte e tremenda com Deus. Porque se é num momento como esse, se nós pegarmos as entrelinhas desse texto, a gente vai ver que eles se tornaram muito mais experientes do que eles eram. Eles se tornaram muito mais convictos naquele chamado ou naquela profissão do que eles eram. Porque o medo muitas das vezes
sendo tocado ou apresentado a alguém, aquilo ali traz uma experiência ou maturidade, ou deveria trazer. A gente passa por um momento difícil, né? Que nem um exemplo, passando aqui numa rua, aí tive uma experiência difícil naquela rua. Então, aquela experiência me tornou maduro, né? E me deu uma nova direção. Eu não vou passar mais naquela rua, naquele horário que eu passei, né? Geralmente é assim, ou deveria. Então, eu não vou passar mais naquela rua, naquele lugar, porque eu já tive uma experiência muito negativa. Mas a gente vai ficar pensando, caso eu continuei pensando, sobre o que me aconteceu naquele episódio, naquela data, naquele lugar. Então, às vezes eu saio à noite e fico pensando, gente, será que pode me acontecer no lugar pelo qual eu estou passando, a mesma coisa que me aconteceu naquela data? E aí aquilo vai trazendo, aquele assombro vai conduzindo você, vai levando você, onde você for, acaba trazendo medo, lembranças. E muitas das vezes é isso que o inimigo das nossas almas tenta trazer para a gente. O medo daquela experiência antiga que você teve, daquela dificuldade pelo qual você passou, daquele momento sombrio que você viveu. E aí, o medo, mediante a uma mente que não foi renovada e não está sendo totalmente preparada, ou foi preparada no renovo, dentro da questão bíblica, e a gente vai começar a viver o medo em cada momento, em cada situação. Há medo lá fora, há medo aqui dentro, há medo lá dentro daquele mercado, há medo dentro do ônibus. Eu vou pegar um ônibus, não sei o que vai acontecer. E o trem, né? Eu tinha muito medo de trem também, mas graças a Deus fui liberto, né? O trem dava aquele balanço, eu falei assim, meu Jesus. Aí eu pensava, colocaram pedra no trilho. Quem pensou isso aqui junto com o pastor Luiz? Eu vivia isso. Colocaram pedra. E ele fazia aqui assim. Então, eu não sei se vocês conhecem, ou eu creio que sim, aqueles vagões que juntam, né? Fica aquela partezinha balançando aqui assim. E eu sentava longe daquilo, né? Porque aquilo ali me trazia muito mais medo. Mas assim, gente, eu declarava para mim mesmo, família, isso aí não pode me parar. Isso aí não pode me parar. Se hoje eu tenho uma mente renovada, se hoje eu tenho a consciência de que Cristo me renovou através do Evangelho, do seu Evangelho, e que esse mesmo Evangelho tem me levado a cada dia para uma experiência nova de vida, né? E dentro da experiência e perspectiva, por que eu vou andar com medo? Eu comecei a trabalhar minha mente na questão de que eu não posso ter medo. E embora eu trabalhava minha mente, eu não devo ter medo. E a questão de não devo ter medo, eu não posso ter medo é diferente. Que o devo há uma possibilidade, e o não posso é uma afirmação. Porque eu não posso, porque a minha mente foi recriada. E quem recriou a minha mente? Cristo. Cristo. Então, o que você está vivendo hoje, a situação, seja ela financeira, seja familiar, seja ela espiritual, isso não pode parar, isso não pode estar tomando lugar da existência de um Deus que está te dando capacidade a todo dia, a todo momento. Uma mente recriada vive o respirar do poder, da autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós respiramos o reino de Deus, nós respiramos o agir de Deus em nossas vidas, e a palavra de Deus diz que o reino está dentro de nós. Se está dentro de nós, nós fomos recriados, porque ele já está dentro de nós, ele não pode sair, ele não sai, não entra, sai e entra, não, ele já está dentro de nós. Então a nossa capacidade de enfrentarmos o medo, enfrentarmos as dificuldades, os momentos difíceis, eles existem, amém? Eles existem, mas nós temos capacidade de enfrentarmos. Por quê? Porque o reino está dentro de nós, e o reino nos dá capacidade de tornar isso que é sombrio em clareza. Amém, amados? Então quando vier um medo, fala: ei medo, eu fui recriado, maior o que está em mim do que aquilo que está no mundo, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo declarava isso.
Filipenses capítulo 4, a partir do verso 11, sei viver bem de todas as formas, mas tudo posso naquele que me fortalece. E o 21, meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir minhas necessidades. Ele tinha certeza e a confiança de que Deus continuava cuidando dele. É certeza que nós temos que ter, amados. Ah, pastor, eu estou pedindo um emprego. Pastor, estou lutando, estou orando, estou colocando meu nome aí na oração. Mas confia, continua confiante, meu. E pastor Luiz, muito tempo, pela minha idade, né? E geralmente é assim, né, pastor? Pela minha idade, eu não sei se eu vou ser aprovado, meu irmão. Quem é você em Cristo Jesus? Tudo posso naquele que me fortalece. Toma posse dessas verdades. Pastor, estou vivendo um momento de dor, momento de angústia, momento pelo qual minha família tem pessoas enfermas, tem vizinhos enfermos, tem amigos enfermos. Pastor, meu irmão, tudo você pode porque o Senhor tem te fortalecido. Toma posse dessas verdades. A igreja não pode esquecer essas verdades, a igreja não pode apagar da mente essas verdades, pelo contrário, a igreja tem que viver cada vez mais essas verdades, e a capacidade de viver essas verdades está mediante a leitura e a procura dessa palavra, que é a palavra de vitória. Porque se há existência, quando Jesus fala assim, eu estou aqui, e Jesus estava tranquilo ali naquele barco, na popa daquele barco, e só vendo a reação deles, e Jesus estava dizendo, gente, eu estou aqui, eu estou vivendo um momento difícil, eu estou passando também junto com vocês, mas eu sei que Deus tem cuidado de nós, o meu Pai continua cuidando de nós, porque eu sou a revelação dele aqui para vocês. E muitas das vezes Jesus estava declarando isso, Jesus estava trazendo a existência de que Ele era a própria verdade, porque João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é a palavra revelada em nós, Ele é aquilo que se revelou. E precisamos cada vez mais avivar isso em nossas vidas. Precisamos cada vez mais tornar isso claro, tornar isso bem objetivo, porque essa é a vontade de Deus através do seu Espírito Santo sobre nossas vidas, amém? Amém? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A incredulidade dos discípulos estava relacionada com um fraco conceito que ele tinha a respeito de quem era Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando eu conheço alguém, quando eu me relaciono com alguém, eu tenho uma intimidade a ponto de confiar nesse alguém e saber que esse alguém vai me proteger, tem capacidade de me proteger, tem capacidade de me livrar. Conheço o André há algum tempo, conheço o pastor Marcos há algum tempo, a Denilson há algum tempo, mas ao ponto que eu passo a me relacionar com eles, eu passo a ter intimidade com eles, e a intimidade que eu tenho com eles, mediante o meu relacionamento com eles, me torna mais próximo deles, mais íntimo deles. Questão de relacionamento. Quando a palavra de Deus diz assim, buscar-me-eis, me acharei quando me buscar de todo o vosso, é o relacionamento. Porque quando nós somos fortes, quando nós somos homens e mulheres de autoridade mediante as circunstâncias que tem nos apresentado, é quando nós temos a palavra gravada no coração. Quando nós temos não só a palavra gravada no coração, mas a confiança da mesma, daquela que pode todas as coisas. Porque se existe um Cristo, existe uma palavra que testifica desse Cristo. E eu só torno evidente esse Cristo quando eu examino as Escrituras e traz esse Cristo como evidência a cada dia para a minha vida. Portanto, a palavra é para ser lida todos os dias, para que a Cristo se torne evidente todos os dias na sua vida. Amém, igreja? Que Deus possa falar ao teu coração, através do Espírito Santo, eu creio que já está falando. Precisamos conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Quando eu conheço o André, quando eu conheço o pastor Marco, quando eu conheço a Denilson, né, a Érica nem se fala porque caminhando para 22 anos, né? Conhece muito bem, né? 23, né? Caminhando para 23, e aí? A gente sempre erra, não sei porquê. Mas quando eu passo a me relacionar com eles, eu passo a tornar íntimo a eles. Descubro coisas que muitas das vezes eu não descobriria se eu não me relacionasse tão bem com o André. Não tivesse
essa aproximação com o André. E acabo trazendo as minhas verdades, aquilo que eu sinto, aquilo que eu preciso, para a vida do André e vice-versa. Porque é um bom relacionamento. Quando a gente para e lê a palavra, examina as escrituras conforme diz o texto, nós tornamos aquelas verdades cada dia vivas em nossas vidas. E o nosso espírito cada vez mais sendo alimentado por essas verdades. Eu não sei vocês, mas eu creio que sim. Pastor Luiz, quando fico aquela semana sem dar uma lida na palavra, gente, eu fico perdido. Pastor Marcos, quando você chegar aqui e me encontrar perdido, pode falar que o pastor Luiz não deu palavra, não teve devocional. Eu fico perdido. Gente, o que está acontecendo no culto? O que houve? Que Deus falou com quem? Que cântico, né? Que ministração? Não senti nada, não vi nada. Eu não fiz a minha devocional. Eu, pastor Luiz. Mas quando eu faço a minha devocional, trago aquelas verdades para a minha vida e aplico aquelas verdades, gente, eu chego aqui, né, vejo a Denilson tocando ali, os ministérios de louvor, a sintonia profunda daquele culto, né? Deus começa a agir no início daquele culto e vai agindo, né, através de um pastor que é louco aqui, que ora, né, pula, e depois pastor Marcos traz aquela palavra, aquela ministração, aquela série para a gente, e tudo dentro da condução do Espírito Santo. E aí a gente vai discernindo tudo aquilo que está acontecendo naquele encontro. Eu vou sair do encontro, caramba, como Deus falou no meu coração, como Deus falou no profundo da minha alma. Gente, que palavra profunda. Mas, ao contrário, quando a gente sai, poxa, não gostei muito do encontro não, poxa, o encontro poderia ser melhor um pouquinho, não gostei muito do louvor. A gente para um pouquinho para conversar com a pessoa e ver a vida da pessoa, não tem uma estrutura espiritual. Esquecer um pouco da sua devocional, esquecer um pouco de examinar as escrituras, porque cuidar eterna é a vida eterna. Esquecer um pouco dessa intimidade com o Espírito Santo. E a gente se perde, acaba se perdendo. E aí, eu, como na área de terapia, a pessoa perdida, perde ela e perde os outros, né? Acaba perdendo, acaba trazendo defeito onde não existe, acaba trazendo um monte de coisa, a visão dela passa a ser desfocada em relação ao reino de Deus. Eu falei lá no início que o reino está dentro de nós. Está lá em Mateus 24, verso 14. O reino está dentro de nós. E o reino precisa ser conhecido e alcançado. E através da minha e da sua atitude, esse reino é alcançado mediante a nossa capacidade de trazer esse reino notório para a humanidade. Amém? Então precisamos cada vez mais renovar nossa mente. É preciso cada vez mais entender essas verdades, para que o medo e a incredulidade mediante a esse medo possa estar sendo retirado, possa estar sendo lançado fora, e assim a direção e a vontade do Espírito Santo sobre nossas vidas. Amém? A palavra de Deus diz lá em Atos 19:11, Deus pelas mãos de Paulo realizava milagres extraordinários. Eu imaginava esse homem chamado Paulo, eu imaginava esse homem, esse apóstolo Paulo, fazendo e realizando o ministério profético dele, o ministério apostólico dele, mas sendo dirigido e conduzido pelo Espírito Santo. A palavra diz que nesse mesmo texto, que lenços e aventais eram lavados aos enfermos, as enfermidades saíam. Lá no verso mais adiante diz que existia ali alguns filhos, né, de um sacerdote da época, que faziam a sua barganha em relação àquilo que ele pregava, e Paulo com determinação disse, o Espírito sobre aqueles homens, conheça Paulo, eu tenho certeza de quem é Paulo, e bem sei quem é Cristo, mas vocês quem são? Olha a autoridade que esse homem tinha, mas por quê? Ele era dirigido pelo Espírito Santo, ele tinha vida devocional, ele tinha vida de fé, vida de coragem, vida de leitura, vida na vida, conforme diz, né, lá o nosso povo, nossos irmãos lá em Jacarepaguá, vida na vida, porque ele sabia em quem ele cria. É necessário a gente entender essas verdades. É necessário, eu e você, nós entendermos essas verdades. Que essas verdades cada vez mais trazem amadurecimento. E amadurecimento nos leva a uma experiência profunda com Deus. Se eu quero profundidade com Deus, eu preciso entender essas verdades desse mesmo Deus. E essas verdades desse mesmo Deus estão contidas em sua palavra, né? A palavra é essa que já foi revelada e manifestada a cada um de nós. Amém, igreja? Para superarmos a ansiedade, precisamos
aprender a descansar em Deus, tendo uma clara percepção da nossa identidade em Cristo. A gente supera a ansiedade, supera o medo, quando nós temos a certeza de quem é esse Cristo. Daquele que me salvou, daquele que me libertou, daquele que me chamou das regiões das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje, como homem recriado, você como mulher recriada, nós andamos em novidade de vida. Nós andamos não segundo o curso deste mundo, mas segundo aquilo que o Espírito Santo tem nos direcionado. Aquilo que Ele quer fazer, ou aquilo que Ele já tem feito na minha e na sua vida. O vento e as ondas se arremessavam contra aquele barco, e o barco já estava a se encher de água. Nada e ninguém pode tirar de você esse chamado, e dentro desse chamado a capacidade que Deus já te deu. Amém, amados? Amém? Nada e ninguém. Jesus conseguiu dormir em meio à tempestade porque tinha uma percepção clara de si mesmo, ou seja, ele tinha a sua própria identidade, quem ele era, quem eu sou. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias prometido, e com essa certeza, nada e ninguém poderia tirar ele dessa, poderia apagar essas verdades da sua vida e da sua declaração. Essa consciência de si mesmo permitia que ele visse com clareza a sua missão, o propósito do Pai para com ele. Há mais de 20 anos, muito mais de 20 anos, o pastor Luiz teve um chamado. Me converti, aceitei a Jesus, vai fazer 30 anos. E, pastor Luiz, pode me perguntar, as coisas são boas, né? Você é sempre firmado na fé? Nada. Mas uma coisa que eu posso declarar para vocês e compartilhar com vocês. Quando vem os momentos difíceis, eu olho para quem? Eu olho para aquele que me libertou e me chamou há mais de quase 30 anos atrás. E quando eu olho para ele, aquele que fez na minha vida uma transformação, a minha fé ela é segura. E aquilo pelo qual eu estou vivendo é momentâneo. E muitas das vezes não traz, aquilo acaba não trazendo o momento de medo e de crise que tenta trazer, porque eu sei em quem tenho crido. E eu confio naquele pelo qual me chamou. Amém? Estamos caminhando para o final. Efésios capítulo 1, puder projetar aí para a gente? Capítulo 1, verso 20, o verso 21, depois o capítulo 2 e o verso 6. Ele declara assim: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Capítulo 2, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha o que Paulo mencionou isso para a gente. Olha a forma que ele trouxe aquele pelo qual tem cuidado e continua cuidando, não só dele, na época, mas de nós também. O medo pode ser vencido, a ansiedade pode ser superada. A consciência de quem é Jesus nos ajuda a vencer o medo. A consciência de quem somos em Jesus nos capacita a superarmos a ansiedade. Repetindo, a consciência de quem somos em Jesus nos capacita a superarmos a ansiedade. Quem é você em Cristo Jesus? Quem somos em Cristo Jesus? Há dúvidas? Faça de novo a pergunta. Quem é você em Cristo Jesus? Amém? Vou colocar de pé.
Grava essa frase. Eu ia projetar, mas não. O certo fora do propósito continua sendo sem sentido. Vou repetir. O certo fora do propósito continua sendo sem sentido. Se eu estou certo, mas não há propósito nessa certeza, perdi o sentido. Para que o sentido continue, eu preciso estar certo, no lugar certo, vivendo a coisa certa e declarando aquilo que também é certo. Se torna um propósito. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, te damos graça, Pai, nessa noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor gerou. Seja no início desse encontro, através dos louvores, tudo aquilo que o Senhor tem falado através do seu Espírito Santo. Eu creio que não só hoje, mas a cada encontro o Senhor tem gerado algo novo. O Senhor tem nos levado a pensarmos, ó Pai, e a vivermos mediante o pensamento, coisas novas, coisas grandes, coisas tão profundas, através do seu reino de paz, de amor e de justiça. Obrigado, Deus, porque seu Espírito tem nos levado a uma experiência, uma profundidade extraordinária, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor gerou hoje, através desse mesmo Espírito. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor alcançou, de tudo aquilo que foi falado, orado, pregado. Que o Senhor continue abençoando grandemente seus filhos, como o Senhor sempre fez. Continua, Deus, fortalecer cada vez mais o espírito, a alma, o corpo. Que o Senhor venha renovar cada dia mais a mente dos teus filhos, mas da direção da sua palavra, Pai. E que essa mesma palavra possa cada vez mais tornar seus filhos certos e confiantes de que o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso e que continua cuidando deles, ó Pai. Enche cada vez mais o entendimento, enche mais cada vez mais os lares que nos acompanham, enche cada vez mais esse lugar, enche cada vez mais a sua palavra em nossas vidas, ó Pai. Que as mentes e os corações possam ser cada vez mais cheias, e uma vez cheia, segura, Pai, pelas mesmas verdades. Louvamos e te exaltamos para sempre o seu nome. E assim te adoramos, te glorificamos para todo sempre, em Cristo.